Bom, enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrando, é, é o terceiro webinar do escritório. A ideia é fazer mensalmente. O primeiro foi com o José Guilherme, da Vibra, sobre o setor de combustíveis. Em julho, a gente teve a Marta Santoro falando sobre o setor farmacêutico. E hoje, o terceiro webinar, estamos com o Bruno Fonte, né, que vai falar sobre o setor de óleo e gás, especificamente o upstream. Então, a ideia é a cada mês o escritório fazer um webinar com um setor específico. A ideia é ter debate. Quem quiser perguntar no chat, fica à vontade, ou como preferir, ligar a câmera. É um bate-papo. Então, todos estão bem-vindos, são bem-vindos para comentar. Jean, você quer falar alguma coisa? Não, né, primeiramente, dar boa noite a todos. Agradecer a Mariana, né, Mariana Valência, e o Bruno Fonte pela participação. Essa é uma série chamada Diálogo com os Especialistas, né? Como a Mariana disse, a gente está no terceiro episódio. E a ideia é sempre trazer alguém especialista em direito tributário para falar de um determinado setor na economia. Eu vou começar, né? Eu vou ler o currículo aqui do Bruno. O Bruno, ele é advogado e gestor tributário em empresa de óleo e gás. Ele é coautor do livro Repetro-SPED, Repetroindustrialização, de 2021, que já em breve vai estar bem desatualizado, né, com o fim do CMS, ISS, PIS/COFINS. A gente vai ter que. Eu tive a honra de escrever esse livro com o Bruno e com o Diogo. A gente vai ter que atualizar ou reescrever, né, Bruno, esse livro. É É, coordenador do livro Questões Tributárias Atuais na Indústria de Óleo e Gás, volume um e volume 2, além de possuir diversos artigos publicados em outras obras impressas e sites especializados. O mais importante, ele é pai do Pietro e do Luca. Seja bem-vindo, fato. Bruno. Boa noite. Obrigado, Jance. Obrigado aí pelas palavras carinhosas. Obrigado pelo convite. Mariana, que está conosco também aqui nesse evento. E a todos os demais, né, que vieram aqui tarde da noite, 7 horas da noite de uma terça-feira. A gente sabe o quanto é difícil, né, para a gente que já deve estar cansado aí já de um dia de trabalho, né? Obrigado aí pela presença de todos. Estamos aí para tentar trocar umas ideias, como a Mariana colocou. A ideia não é ser um monólogo, não. A ideia é a gente conversar sobre os aspectos mais relevantes aqui da reforma tributária no setor de óleo e gás, aí dando um foco um pouco mais específico aqui na parte de exploração e produção, né, que é mais o setor onde eu tenho um pouco mais de experiência. Vamos lá, Jansen. Obrigado novamente. Nada. E sem mais delongas, eu vou começar com a primeira pergunta aqui que a gente separou para você, né? A substituição do ISS e do ICMS pelo IBS, pela CBS, será positiva para o setor de óleo e gás, de uma maneira geral? Quais são os desafios dessa transição? Jansen, boa pergunta. A questão é a do ISS, né? Ela sempre foi um problema, né? Não só para a indústria de óleo e gás, eu acho que para os tomadores de serviço no país, já que o ISS ele nasceu cumulativo e assim permaneceu. E aí ele é exatamente o que a reforma tributária busca afastar. A reforma tributária ela traz o princípio aí da neutralidade como um dos princípios basilares e esse princípio da neutralidade ele significa no final do dia de que aquele contribuinte que arcou, né, com aquele ônus financeiro oriundo do pagamento do tributo, que ele possa se creditar desse valor agregado, quer por créditos, quer por recuperação e ressarcimento. Mas a ideia é sempre retirar, né, pelo princípio da neutralidade trazido pela reforma, retirar aí a carga tributária que intervém ali nos negócios, né? A ideia sempre foi essa. E o ISS, ele então seria de fato, tal como eu falei, ele é cumulativo, então ele não permite que isso aconteça e ele acaba de fato por até trazer tributos em cascata, né? O Jansen conhece bastante o ISS, né? Jansen já estudou bastante esse tributo ao longo do tempo e a gente pôde perceber durante tantos anos aí estudando que ele realmente é prejudicial, né? A forma pela qual ele foi contemplado na legislação brasileira é uma forma muito danosa ao negócio, já que ele não só não permite o creditamento, como ele também, como você tem etapas, né, tem camadas de setores
de tomada de serviços, né? Contratações, subcontratações, e todas essas camadas elas vão se somando, né, ao preço final ali que vai ser colocado ali por um determinado contribuinte. Então, a gente pode ter, além da cumulatividade, uma cumulatividade em cascata. Então, o ISS foi realmente, a meu ver, né, apesar da alíquota não ser alta, né, de 2 a 5%, ele possibilitou guerras fiscais entre os municípios, né? No Aligás, propriamente, a gente teve muitas discussões de Aligás, tanto na parte do upstream, com relação ao ISS águas marítimas, né, que a gente chama, né, porque todos sabem que a maior parte dos poços de petróleo brasileiros, né, eles se encontram em área marítima, offshore, em mar. Então, as projeções das coordenadas do IBGE dizem para quem, né, o produto da arrecadação deve ser direcionado, ou quem é o competente ali para fazer a tributação, no caso do ISS e do ICMS, que é no caso do Estado. Então, no ISS, imagina, se para o Estado já é difícil, né, nas linhas ali traçadas pelo IBGE, você trazer algumas definições, tem campos, por exemplo, que estão limítrofes entre dois estados, quiçá municípios, né? Então, por muito e muito tempo, teve uma judicialização muito pesada entre os municípios, querendo exatamente fazer aí se reconhecer como competente para tributar o ISS dos serviços que são prestados em águas marítimas, né? E, enfim, isso perdeu um pouco de força nos últimos tempos, mas acreditamos que definitivamente agora com a reforma tributária e o fim do ISS, isso não vai mais prosperar. Uma outra discussão também de ISS que, enfim, deu muita dor de cabeça foi a questão de qual é o município que deveria tributar, por exemplo, prestação de serviços dutoviário, né, modal dutoviário. Porque vocês sabem bem, né, o escoamento da produção de óleo brasileira ela é feita basicamente de duas formas. Ou pelos barcos de alívio de produção, né, que recebem essa produção em seus tanques e aí fazem cabotagem para tanques de terra, ou já fazem, inclusive, transporte marítimo de longo curso para exportação, e os dutos, que foram construídos, algumas rotas, né, de dutos que foram construídos. No caso do gás, só dutos, né? Só temos tecnologicamente, a gente só hoje em dia utiliza a metodologia, né, o meio de transporte dutoviário. Então, os dutos que passam em mar, a definição fica junto com o que eu falei para vocês do ISS Águas Marítimas. Mas os dutos que são de terra, né, você tem a chegada de praia, que a gente chama, que são os primeiros quilômetros ali de terra, até chegar numa zona de processamento, uma refinaria, ou mesmo na malha dutoviária de transporte, aí começa o problema, né? Aonde começa o município, onde termina o outro, e aí, porque você tem que recolher ISS de acordo com a passagem do duto do município. Então, a base de cálculo, aí cada município tem uma forma diferente, né? Tinha um documento fiscal diferente, tinha um momento de recolhimento diferente, uns eram antecipados, ISS, outros eram post-antecipados. Enfim, tinha uma série de dificuldades, inclusive em obrigações acessórias. E aí isso causou muito problema, causa ainda muito problema, muitas autuações para essas empresas que precisam, né, fazer esse deslocamento de seu produto via dutos e as distribuições em si desses produtos aí pelo Brasil. Então, mais um ponto aí que o ISS prejudicava bastante e teremos aí, evidentemente, aí o seu encerramento, né? Fora outras discussões aqui de industrialização por encomenda, que não afetam apenas a indústria de óleo e gás, mas afetavam bastante, né? E a gente não tinha, por exemplo, Jansen, Mariana e demais, a gente não tinha na legislação, a primeira vez que a gente está tendo agora, no mês passado, saiu uma norma que beneficia serviços, né? A gente nunca tinha benefício de serviços, né? E agora, para o PIS/COFINS, saiu ali os serviços atrelados ao drawback, não sei se vocês acompanharam essa edição, que é uma norma de comércio exterior, está atrelado, claro, uma tentativa de desoneração da exportação
de bens, né? De bens aqui do Brasil, mas todos os serviços que são atrelados a essa exportação também estão sendo desonerados, né? Pela primeira vez, isso está acontecendo. Em relação ao PiscoFins, tem data, né, marcada para acabar, porque 2026 encerra o PiscoFins, aí começa o CBS, e não há essa previsão ainda para o CBS. Não sabemos se isso vai acontecer ou não, porque existe a previsão de drawback na Lei Complementar 214, mas não especificamente para serviços, né? Então, algo que ainda saberemos aí, talvez com uma regulamentação futura. Então, em relação ao ISS, de fato, foi um grande ganho, né? E em relação à cumulatividade, ou à não cumulatividade, os nossos primeiras apreensões, apreensões sobre o que está acontecendo em relação ao creditamento são muito positivos. A gente vem fazendo, e quando eu falo a gente, a indústria de óleo e gás como um todo, né, todas as empresas vêm fazendo aí seus EVTEs, seus estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos, refazendo em função da reforma tributária, projetando isso. Todos sabem que a indústria ela é uma indústria de capital intensivo e forte investimento de longo prazo, então a gente precisa planejar para daqui a 20, 30, 40 anos, né? Só para vocês terem noção, há projetos de EIP que estão finalizando aqui dentro da carteira, né, de algumas empresas em 2085. 2085. Não estaremos mais aqui, certamente, né? Mas para vocês terem ideia da quantidade, assim, o tempo que você tem em termos de maturidade de um projeto, desde sua concepção, passando por todos os ferros de aprovação dele, até ser colocado em prática, né, na parte de sondagem, desenvolvimento de produção e o ABEX, né, que é o abandono lá e devolução ali dos poços, dos campos que foram eventualmente produzidos, né, e retirada da infraestrutura, que é o descomissionamento, que muitas pessoas aí estão se interessando agora, né? Então, a gente tem, dentro desses projetos, uma visão muito positiva. Tem tido uma melhora significativa no VPL, né, no valor presente desses projetos, dos projetos de IP, e mais ainda no refino, mais ainda na questão do midstream, tá? Mas particularmente aqui vim para falar do upstream, né, do IP, e há projetos em que realmente fundamental assim, essa reforma está vindo para ajudar bastante na configuração aí, porque oferece justamente que você consiga retirar o problema ali dos estornos do ICMS. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um estorno muito grande. Não sei se as pessoas estão familiarizadas, né? Mas estorno é aquela invalidação, não é isso? Do crédito eventualmente tomado pelos insumos, das etapas anteriores, eventualmente em relação a bens, né? Em relação no caso do ICMS, e alguns tipos de serviços específicos que o ICMS incide, acaba que nas saídas, né? Dependendo da forma como você dá a saída do seu estabelecimento, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem estornos, né? Tem invalidações, né? Anulações de crédito. Fato esse que, inclusive, no CBS e IBS vão continuar, né? Porque as saídas não tributadas para IBS e CBS permanecem, claro, quando falam tributadas, isenção, imunidade, fundamentalmente, né? São saídas em que vão fazer realmente a anulação dos créditos anteriores. Isso permanece, essa dinâmica, essa lógica permanece, né? Mas acreditamos que o estorno do ICMS, né, a invalidação que era feita do ICMS, ela vai diminuir muito em razão das diminuições de saídas não tributadas. Perfeito? Como os benefícios fiscais eles vão ser reduzidos, e esse é um dos pilares, né, inclusive, da reforma tributária, acreditamos, então, que uma vez posta em prática essa não cumulatividade plena e imediata, aliada à redução de benefícios fiscais, as entradas e saídas serão tributadas, via de regra, naturalmente, portanto, esse crédito vai ser naturalmente recuperado aí pelo contribuinte, né? Então, isso dá uma força motriz gigantesca aí para os projetos de IP da indústria de óleo e gás, tá? Bruno, obrigada.
E eu fiquei com uma dúvida em relação aos contratos. Você acha que haverá necessidade de revisar ou renegociar esses contratos em andamento para adequação à nova sistemática tributária? Qual a sua opinião? Mariana, isso é uma das questões, eu acho que mais complexas e difíceis que nós vamos enfrentar, né? Porque os contratos, existem tipos de contratos diferentes, vários tipos de contratos diferentes, uns mais simples, outros muito complexos, e muitos deles, inclusive os complexos, né, nessa categoria, são contratos de longo prazo, né, de longo termo, ou de execução continuada, que nós chamamos. Né? Então, por exemplo, afretamentos de 20 anos, 25 anos, não é isso? Locação de equipamentos também grandes, ou prestações de serviços também de longos períodos, são continuados, ou seja, o fato gerador ele vai ocorrendo naturalmente ali dos tributos sobre o consumo, o fato gerador ele vai ocorrendo. Naturalmente, isso vai acontecer com o IBS, CBS, por exemplo, etc. Mas eu acho que o que vai mudar mais os contratos, bom, primeiro, IBS, CBS é, é, é o que está se desenhando, né? A alíquota teste vai ser a 26,5, né? A alíquota teste, provavelmente, mas a gente vai ter um aumento aí de carga tributária para 27, talvez até 28%, é o que já está sendo aventado aí, caso outros benefícios fiscais não sejam reduzidos, outras renúncias não sejam evitadas, tá? Então, vamos trabalhar ali com 26, de 26,5 a 28,5 como uma alíquota ali que vai ficar entre essas duas, isso CBS mais IBS, perfeito? Você tem esses tributos aumentando, então, o faturamento. Por exemplo, o ISS, que eu acabei de falar, ele não era de 2% a 5%. Em vários municípios, se tinha 2% de definição, que era o mínimo, e o município queria atrair as indústrias, os prestadores de serviços, etc. Então, ele reduzia bastante para 2%. Ou seja, um valor, apesar de cumulativo, residual, um valor que não machucava muito um projeto, por exemplo. Mas, agora, o IBS já vai ser ali por volta de 17%, 18%. Né? Então, isso já vai elevar bastante o faturamento. Então, o fluxo de caixa entre, né, tanto das empresas tomadoras quanto das empresas prestadoras, e tanto de bens quanto de serviços, ele vai ser robustecido, ele vai ser alargado, não é? Apesar do creditamento ser, como eu falei, imediato, em tese, né, imediato, e o creditamento com uma base mais ampla, né? Então, tudo vai ser faturado e os valores vão aumentar. Então, os preços dos contratos, a precificação dos contratos tende a aumentar com o IBS-CBS. Né? Por outro lado, no período de transição, nós teremos aí uma redução de tributos, não é isso? O PIS/COFINS vai acabar, até ok, o CBS toma lugar, não vai ter grande diferença, até porque as alíquotas não são tão variáveis, mas o PIS/COFINS não era não cumulativo como o CBS, né? O PIS/COFINS tínhamos muitos, ainda temos, né, muitos problemas com relação ao creditamento do PIS/COFINS. Né? Essas contribuições elas nasceram para ser amplamente não cumulativas, mas nunca foram. E isso por conta até de um conservadorismo até da própria Receita Federal nas suas interpretações, e também do Judiciário acompanhando, de certo modo, durante muito tempo, com a impossibilidade de concessão, por exemplo, de créditos PIS/COFINS para diversos tipos de aquisições, como, por exemplo, insumos, né? Alguns tipos de insumo, né? O conceito de insumo. Acho que Jansen tem até um livro sobre isso, né? Sobre os conceitos de insumo de PIS/COFINS, muito interessante, que eu até aqui lanço aqui o olhar aqui, muito bom. E a gente tem, então, essa questão dos insumos, vai acabar, né? O PIS/COFINS, o CBS vai tomar lugar e vai ter o creditamento imediato, então acabou essa questão da invalidação também dos créditos em relação ao PIS/COFINS, o que vai, em tese, também impactar ali no custo de quem está realizando ali aquela operação. E, além disso, você tem o IPI terminando, aí sim, o IPI ele vai se manter como alíquota zero, né? Para a grande maioria dos produtos industrializados ou equiparáveis, né? Mas, em relação àqueles que tiverem produção na Zona Franca de Manaus, né? Ou tiverem, né, tiverem alíquota
menor ou igual a 6,5%, esses continuam valendo, né? Esses continuam, o IPI continua valendo. A gente ainda não sabe o tamanho desse problema, né? A lista toda, a gente não tem, pelo menos nós da indústria de óleo e gás, a gente não está acostumado a lidar com a Zona Franca de Manaus como outras indústrias estão, ok? Eletrônicos, linha branca, que vem muito, né, de eletrodomésticos, não é isso? Que vem muito da Zona Franca de Manaus, ali de automóveis, etc. Peças de automóvel, a gente não lida na indústria de óleo e gás muito com isso. Então, talvez o impacto não seja muito grande no encerramento ou não do IPI. Ou seja, para a gente, o IPI acaba e ponto. Não é? Acaba e ponto. Então, isso impacta o preço, perfeito? Se o IPI do meu vendedor não existe mais, isso, em tese, teria uma redução do preço daquele equipamento que está sendo vendido, aquela máquina, aquele equipamento está sendo vendido para o operador, adquirente final ali daquele produto. Né? Então, o IPI já vai ter esse efeito. A redução, tanto do ISS que eu acabei de mencionar, né? Falar um pouquinho mais dele, como do ICMS, vai haver uma redução de 2029 a 2032, perfeito? Então, essa redução, naturalmente, também vai impactar o preço, né? Vai impactar os valores praticados, em tese teriam que ter uma diminuição, uma repercussão disso, e por outro lado, como eu falei, o IBS-CBS aumentando, né? Perdão, o CBS já aplicado em 27, o IBS aumentando. Então você vai ter essa carga sendo, digamos, repercutida nesse preço direto ao consumidor ali, né? Então eu vejo que sim, os contratos precisam ser e é uma base ampla, tá? Muita coisa que não tinha tributação vai ter agora, IBS-CBS, como por exemplo aqueles contratos ligados ao uso, né? Aqueles materiais intangíveis, né? Bens intangíveis ou imateriais, né? Como a gente chama, direitos, né? Também espécies de serviço que hoje que não são serviço, na verdade, são equiparados, né? Pela legislação, ganham corpo como os direitos de uso, cessão, locação, arrendamento, afretamento, concessão, todos esses tipos, essas modalidades de negócios jurídicos passarão a ser tributáveis, né, de BSBS, perdão. E aí, então, esses contratos, claro que eles vão ganhar também, né, um incremento ali de valor no preço. Então, assim, eu vejo, de forma muito resumida aqui, né, para aproveitar o nosso espaço de tempo, todas essas questões ali que realmente as partes vão ter que sentar e rediscutir contratos, isso só falando de cadeia de valor. Não estou nem falando, né, de outros tipos de arranjo contratual que são próprios da indústria de IP, como, por exemplo, contratos de consórcio, né, no âmbito de consórcios de IP, contratos com a ANP, com governos, então, esse tipo de regimes especiais, enfim, tem um monte de coisa que impacta também, naturalmente, aí, nessa equação que precisa ser solucionada aí nesse período de transição e depois, após 2032, de uma forma definitiva. Ô, Bruno, obrigado mais uma vez. Você estava falando na primeira pergunta a gente analisou ICMS e ISS, né? E eu, né, em 2003, enfim, Fábio, Ernesto, Breno, Daniel, o Bueno, o Jaime Sonito, a gente fundou o GDT, e eu fiz a Uhum. segunda reunião debate do GDT. E essa reunião, a primeira foi sobre país, parcelamento especial, né? Esse foi o segundo parcelamento especial, depois do refis. E eu falei sobre lei complementar 116. Ela é de 31 de julho e ela tinha sido acabado de ser publicada, editada, e a gente instituiu a figura do debatedor, e aí eu fui o segundo debatedor, né, depois do Daniel, e eu falei justamente sobre a lei complementar 116 do ISS. E aí, Começando, né? é, e aí, assim, falamos do ICMS, DSS, né? Primeira pergunta. Falamos dos contratos. E agora vamos falar do princípio da simplicidade. A gente sabe que a emenda constitucional, ela, 132, ela estabeleceu expressamente o princípio da simplicidade dentre os princípios tributários, apesar de eu achar que já é um princípio implícito. O professor Sérgio André já até falava isso, já fala isso em um dos seus artigos. Mas ela trouxe agora de forma expressa, né, o que se torna mais fácil a aplicação. E aí eu te pergunto, em relação à reforma tributária, a Lei Complementar 214 e a futura regulamentação,
Você entende que as obrigações acessórias elas vão ficar mais simples ou mais complexas, tendo em vista que a gente vai de quatro, né, para dois tributos? Já assim, a expectativa é a melhor possível, né, em relação a obrigações acessórias, como você falou, veio como um princípio, né, nessa reforma tributária sobre o consumo. Nós tínhamos realmente um sem número, né, de obrigações acessórias em virtude dessa autonomia, desse federalismo, né, que nós vivemos à flor da pele, né, o federalismo fiscal na sua mais alta, né, intensidade durante todo esse período, ou seja, a gente tinha obrigações acessórias diferentes de milhares de entes, se a gente contabilizar aqui os municípios, né? Então, isso foi um ganho fenomenal. Isso era parte do que se chamava de custo Brasil, né? A máquina tributária necessária para que as empresas ou as pessoas, enfim, físicas ou jurídicas, né, tivessem ali uma contratação de profissionais só para fazer essas apurações, só para fazer essas emissões, declarações, registros, não é isso? De acordo com essas legislações, nossa, eu acredito que essa massa aí realmente de trabalho, ela, felizmente, ela vai se encerrar, e aí outros tipos de trabalho vão ser desenvolvidos, né? Mais até intelectualizados, é isso que a gente espera, né? A gente tem mais tempo para pensar o tributário e menos tempo, perder menos tempo fazendo papel, né? Ou, enfim, agora no meio digital, né? Fazendo registros e declarações. Sim, uma expectativa enorme, é um dos fatores principais, dos pilares ali, como eu falei, da reforma. Antigamente, você deve lembrar do princípio da praticabilidade, né? Alguns doutrinadores trouxeram isso, né, já de algum tempo, que a gente tinha que sempre prezar pelas questões práticas do tributário, sair um pouquinho dessa questão da desconfiança, né, dos fiscos. Os fiscos tinham realmente, ainda tem, né, uma tendência a ter um olhar de desconfiança do contribuinte, solicitando informações muitas vezes replicadas, desnecessárias, né, já encontradas em outros documentos de acesso, né, públicos. Às vezes você tinha o mesmo ente, Jans, pedindo em 3 ou 4 declarações diferentes a mesma informação. Então, esse tipo de coisa não fazia nenhum sentido e eu acho que agora, com a reforma, isso está sendo pensado realmente de maneira bem cuidadosa, né? É, Algumas empresas estão participando do projeto, né, piloto, da Receita Federal, por enquanto, né, mas há alguns representantes já do comitê gestor também do IBS nesse projeto piloto. E nesse projeto piloto, basicamente, o que está se vislumbrando é justamente essa simplificação. Como fazer, né, ter o Estado ter acesso às informações mínimas ali, necessárias para fazer uma correta fiscalização, sem, contudo, trazer para o contribuinte, ou trazer para os responsáveis, enfim, tributários, para o sujeito passivo, uma carga muito grande, né, de tempo e de custo atrelado. Isso está sendo pensado com muito cuidado, como eu acabei de falar, e eu acredito que a digitalização, né, a automatização, não sei se vocês têm conhecimento, mas, por exemplo, a gente vai ter a apuração assistida, né, para IBS e CBS. Que é isso, Bruno? Apuração assistida. A gente não tem o imposto de renda hoje, pessoa física, que já vem, se você assim quiser, né, você já consegue baixar ali informações sobre a sua declaração já preenchida, não é isso? A apuração assistida funciona com a mesma lógica, claro, são meios diferentes de apuração, tributos diferentes, mas é a mesma lógica. É o Estado já entregando para o particular preenchimentos prévios a partir de parametrizações sistêmicas, de acordo com as informações que já estão impostas lá nos documentos, né? Então, se você emite uma nota, você vai respeitar lá o que as orientações, o layout da nota, vai ser uma nota única. A ideia que era que fosse uma nota única, agora já se pensa, né? Vamos ver como é que vai ficar o PLP, né? 108, mas o que se pensa, e depois também as regulamentações, mas o que se pensava era fazer um documento fiscal único que tivesse algumas modalidades. Então, por exemplo,
ia ter um documento fiscal de crédito, documento fiscal de débito, nota fiscal. Tem algumas modalidades que estão sendo pensadas, mas poucas, tá? E sempre respeitando a simplicidade, com o mínimo de informações necessários apenas à apuração e para fazer essa apuração assistida. Outro ponto importante em relação à simplificação é o split payment, né? Que transfere uma vez, se eu não me engano, em 27, ele está previsto, né, a partir de 27, etc., entrar em implantação. E o split payment é algo mais disruptivo ainda, que é você passar a responsabilidade pelo tributo, né, pelo recolhimento do tributo para um sistema público. Como é que é isso? Né? E aí, claro, gerido pelas instituições financeiras, né? Claro, porque que são aquelas que fazem a gestão financeira controlada, etc. e tal. Mas o que se quer é, ó, uma vez eu tendo um documento fiscal indicando o meu fornecedor, que indica que ele está prestando serviço ou ele está vendendo um bem para mim, e é para um estabelecimento meu, em tal lugar, e agora como é a regra do destino, né? Em tal lugar, então eu já sei qual é o lugar de destino do consumo, não é isso? Eu já sei, então, qual vai ser a alíquota, porque se não tiver uma alíquota prevista na legislação, eu pego a alíquota teste, é isso? Eu já tenho, então, todos os dados necessários para quê? Para fazer o pagamento. E aí eu faço o pagamento, recolhimento, e aí a própria instituição financeira vai fazer esse destaque antes de chegar, né, esse valor lá no fornecedor, já vai retirar os tributos que já vão estar separados, e esses tributos não vão mais ser reclamados. Isso em tese, tá, gente? Isso é o que se espera. Não serão mais reclamados contra o contribuinte, ou em face do contribuinte. Ou seja, não teríamos mais aquela questão da guerra fiscal ou do conflito de competências e o contribuinte no meio disso tentando fazer depósito judicial, né, e tal. Não vai, em tese, né, não vai mais haver isso. Em tese, você vai recolher de acordo com os parâmetros que lá estão do documento fiscal, e aí o comitê gestor, no caso do IBS, no caso do CBS, né, claro, a apuração é nacional, né, enfim, a União, a Receita Federal vai receber o valor imediatamente. Mas no caso do IBS, o que vai acontecer? O imposto, se tiver alguma dissonância documental, alguma dúvida em relação a quem é o município ou o estado competente, vai ficar parado o dinheiro lá no IBS, né, no Comitê Gestor, ele bloqueia até que aí tem um procedimento, um rito, né, administrativo para decidir de quem é o valor. Então, você transmite a responsabilidade que hoje é toda do contribuinte e há uma judicialização excessiva a partir disso, para enfim, esse sistema comum, que a competência é compartilhada, né? Então, o comitê gestor fica como um órgão central, muitos chamam de grande poder, né? Até eu estava lendo um artigo sobre isso. O comitê gestor vira uma espécie ali de super, um par da receita ali, né? E aí representando ali todos os interesses compartilhados ali de estados, municípios e Distrito Federal, mas em tese isso é bom, né? Concordam comigo? Se isso acontecer mesmo na prática, o contribuinte vai recolher o tributo e pronto. E aí, Bruno, se tiver errado o recolhimento, se tiver recolhido para o Estado, para o ente, vamos dizer assim, né, a unidade federativa errada, aí isso vai ser consertado lá nesse processo do comitê gestor. Mas se tiver algo a mais para pagar ou a menos para pagar, aí sim o contribuinte é chamado. Se for a menos, claro, fazer uma recuperação do valor, e se for a mais, para fazer uma complementação e com encargos, porque, claro, o dinheiro no tempo, ele vai ter lá a penalização natural. Mas, pelo menos, eu acredito que o contencioso não vai ser mais grande contencioso que sempre foi gerado a partir dessa insegurança jurídica, ele não vai mais acontecer. Bruno, acho que, na minha opinião, acho que o maior desafio também vai ser a convivência, né, desses dois modelos, do antigo e do novo modelo. Como que duas obrigações acessórias diferentes, como que vai ser, né, que os contribuintes das empresas, até a transição, vão conviver com esses dois modelos, regimes? Mas, enfim, estamos falando de óleo e gás e não podemos deixar de falar do Repetro,
que é um dos assuntos, né, preferidos aí do setor, e que foi mantido pela Lei Complementar 2014. Então, na sua opinião, qual é o papel e a relevância do regime do Repetro na preservação da competitividade do setor de óleo e gás? Boa pergunta, Mariana. E é assim, o Repetro, ele é muito polêmico, né? Como ele é a maior renúncia fiscal do país, ele sempre, ao longo da história, teve muitos defensores e muitos é, inimigos, né? Ele é, de fato, um benefício super relevante porque ele atua fundamentalmente no que a gente chama de CAPEX, né? Na parte de investimento de capital. Então, assim, ele não atua, ele não é um benefício de produto, de serviço, de saída, né? Ele é de entrada, ele é de investimento. Então, o que ele faz? Ele tenta atrair inclusive capital externo, né? Investidor, etc. e tal, através desse. Ele tenta diminuir ali a carga tributária incidente nos investimentos num determinado país. Aí você vai falar assim: o Repetro existe só no Brasil. Como esse nome, sim. Mas há vários e vários regimes muito semelhantes ao Repetro, tá? Em outros países. Inclusive, no óleo e gás, não é incomum a gente achar, inclusive países vizinhos nossos aqui, regimes muito semelhantes ao Repetro, tá? Na África, etc. Por quê? Porque é exatamente esse benefício que traz ali uma possibilidade de redução de carga tributária. Com a reforma e com o crédito amplo e imediato, ou seja, não tem mais aquela história de ICMS a 1,48 avos, não é? É, PIS/COFINS, já dependendo de onde está sendo aplicado o bem, não é imediato, você precisa acompanhar a depreciação ou a depleção de poço, a depreciação de um ativo, né? Durante anos e anos, isso acabou, né? Com a reforma tributária do CBS e IBS acabou. Então, claro que esse creditamento imediato, ele traz uma um desafogo, né, para isso. E aí, o que isso tem a ver com repeto? Tem a ver com repeto, porque antes você tinha, por exemplo, você tinha mais tempo para você recuperar determinados tributos, como PIS, COFINS, ICMS, como eu acabei de falar, e aí você precisava de um regime para trazer essa desoneração para você não precisar ter essa carga tributária, pelo menos em fluxo de caixa, etc. E tal. Ou estorno, que eu já falei aqui no início do nosso bate-papo. É, então, para fins, né, de ICMS e PIS/COFINS, e aí eu não estou falando do período de transição, né? Eu estou falando de 33 e diante, tá? Do definitivo. Se o creditamento for de fato total, integral, imediato, com relação a isso, o Repetro perde um pouco, né, o seu sentido, no sentido dos tributos sobre consumo. Mas o imposto de importação, ele ainda é um tributo que incomoda muito a indústria brasileira. A gente tem muito tarifação, né? A gente está se incomodando com a tarifação dos Estados Unidos, né? Que realmente está sendo uma tarifação absolutamente exagerada por questões geopolíticas até, né? Mas a tarifação brasileira ela sempre existiu. A gente sempre teve imposto de importação aqui no Brasil para máquinas e equipamentos. E como é que a gente fugia disso? Tá? O que a gente chama de ex-tarifário. Não sei se as pessoas aqui têm, né, conhecimento, mas o ex-tarifário é justamente a exceção de um determinado NCM, né, bem ali, o equipamento, máquina, que você não detém a fabricação nacional, e aí esse é o detalhe, não detém a fabricação nacional, um similar, pelo menos, e aí você tem que ir ao exterior para comprar. Aí você pedia o ex-tarifário. Eu quero o ex-tarifário porque eu não tenho produção nacional, eu preciso importar e tem 10, 15% aqui de imposto de exportação. Isso primeiro, com a quantidade de NCMs, né? Cada vez o sistema harmonizado cria mais e mais NCMs, mais descritivos, a indústria fica mais e mais tecnológica, né? Fica inviável, né? Você ficar pedindo ex-tarifário para tudo. E segundo, né? Não necessariamente o ex-tarifário, né? Você vai ser concedido. Pode ser que tenha uma fabricação no país daquele bem, daquele equipamento, mas que seja 3 vezes o preço. E aí você seria obrigado a fazer a compra desse bem. Então, há questões que envolvem uma complexidade muito grande para o imposto de exportação.
Então, por exemplo, o repetro é fundamental para o imposto de exportação, né? Ainda depois da reforma tributária, né? E como o repetro virou, para além do admissão temporária, ele também virou um regime especial tributário, quer dizer, não apenas aduaneiro, mas tributário, após a edição lá da Lei 3586 de 2017, ou seja, a partir de 18, ele mais ainda ele figura como algo importante, né? Porque agora ele tem uma amplitude muito grande, tendo em vista que os regimes aduaneiros originais, vamos dizer assim, né? Como o drawback, entreposto e admissão temporária, continuarão, permanecerão dessa forma, você não teria as aquisições desoneradas. Para ter as aquisições desoneradas, você precisa do repetro, né? Não sei se vocês estão acompanhando, vou puxar aqui uma outra linha, mas tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, alguns estados, os benefícios fiscais estão sendo, e aí eu estou falando de ICMS, né, de PIS/COFINS e de ICMS, estão sendo, de alguma forma, atacados, ok? Há vários projetos nesse sentido, né, na redução de benefícios, e eu estou falando do PIS/COFINS ainda, em 26, e também do ICMS nesse período, né, como, por exemplo, a criação de fundos de equalização, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece o FEF, né? O antigo FEF, que virou FOT, né? E que agora tem um projeto de lei aqui no Rio de Janeiro para aumentar, ele está em 10% do benefício. Então, você teria qual o benefício que você tem do ICMS em função de um benefício fiscal XYZ, por exemplo, repete, 10%. Então, quanto? Sei lá, 30%. Aí você tem que pegar 10% de 30% e depositar, né? E praticamente isso é a perda de vista. Tem previsão de devolução, etc. Então, na verdade, é uma diminuição às avessas do benefício, né? Isso vem acontecendo, aconteceu no FEF, aí depois inventaram o FOD, e também, infelizmente, eles tentam direcionar não apenas para os benefícios incondicionados, mas para os benefícios com condições, né, os condicionados, condição e prazo certo, que é o caso do repetro. O repetro é condição e prazo certo. Então, pelo artigo 178 do CTN, todo mundo aqui aprendeu se não aprendeu na faculdade, aprendeu depois da faculdade, que pelo CTN, esses tipos de benefícios fiscais, eles devem ser preservados até o término, o seu término. E o repetro, por exemplo, ele tem um término de 2040. Ele é condicionado, tem diversas condições e requisitos que têm que ser respeitados, e ele termina em 2040. Então, em relação, por exemplo, ao repetro, a esses fundos de equalização como o FOT, há uma incondicionalidade ali, ao meu ponto de ver, com essas, tanto no início do 10%, quanto agora aumentando para 18,18%, tá, pessoal? Está aumentando para 18,18%, querem aumentar. Em relação ao federal, idem. O REID, por exemplo, está sendo também objeto aí de discussão, tem um projeto de lei aí para reduzir o benefício do REID, né? Tivemos o PERSE, né? Há pouco tempo, que não é um que a gente utiliza tanto aqui na indústria de jogar, mas o PERSE também. Enfim, a gente tem uma série de benefícios fiscais sendo, já agora, em relação aos tributos atuais, antes da reforma, né? Já tentando ali haver um movimento de aumento de arrecadação, o que não é legal, né? Porque a gente sempre falava em neutralidade, inclusive no período de transição, mas, pelo visto, em razão ali, talvez ali de algumas lacunas, alguns déficits fiscais, não é isso? A gente esteja tendo que enfrentar agora esses aumentos de carga tributária no período de transição. Bruno, obrigado mais uma vez. Deixa eu contar uma curiosidade aqui na história. A gente sentou logo depois da aprovação da Lei Complementar 214 e resolveu escrever uns artigos juntos, né? E eu fiquei de escrever um artigo junto com a Mariana Ferreira sobre o comitê gestor. E aí ela escreveu, ela entende que se trata de um quarto poder. Você comentou, né, É sobre. verdade. Foi a Mariana que escreveu isso. Isso aí, Mariana. E eu entendo que não, né? Assim, aqui, enfim, é um debate assim, democrático, sim, principalmente quando a gente está falando de questões doutrinárias, acadêmicas. E aí ela acabou que a gente tem por hábito cada um revisar o artigo, né? Eu revisei o dela e ela mandou para publicação sozinha, e o valor, né? Que acho que talvez seja o meio mais difícil de se publicar, acabou
adorando o artigo dela e publicou, se não me engano, foi na sexta-feira passada, ela defendendo que se trata aí de um quarto poder, né? Só para ver tamanho, né? A divergência que tem esse assunto, né? Acabou que eu Você e é ela. você é favorável, né? Ô, Jansen, você Eu gosta? acho que não é o quarto poder, mas Não, ela achava que era, então eu falei, então você, eu não não, vou mas você é assinar com favorável ao você. comitê gestor, né? Você gosta da ideia do comitê gestor. Eu gosto. Na verdade, eu gosto do fim do CMS, né? Que aí eu acho que isso que é importante. E aí foi criada essa figura, foi o que foi até do individual. Eu não gosto do individual, mas foi o que foi politicamente possível de ser aprovado. Então, acaba que não gosto, mas é o que a gente conseguiu aprovar. Mas, o Bruno, a gente falou primeiramente sobre ICMS e ISS na reforma tributária, né, com a chegada do IBS. Depois falou dos impactos tributários da reforma tributária nos contratos. Falamos na possibilidade ou não de simplificação das obrigações acessórias. E na última pergunta a gente falou sobre Repetro. Fazendo um balanço, né? Comparando o modelo atual com o futuro modelo. Quais são as melhorias e os riscos que você vê, né? O que que você acha que vai ter de bom, no novo modelo, de uma maneira bem, né, obviamente genérica, e o que que você acha que é um ponto de atenção para quem é do seu setor? Olha, eu acho que é uma pergunta também que, para respondê-la, ia durar bastante tempo, né? Porque pontos positivos e negativos de uma reforma dessa profundidade, em quantidade profunda, né? Mas, enfim, eu acho que o que eu acho que foi bom na reforma, a gente já até falou aqui, a neutralidade, a simplicidade, nesses princípios. Gosto da ideia do princípio também de proteção ao meio ambiente e à saúde, que dão aso ali, né? Dão sustentação e poder seletivo. Acho legal, acho que é vanguardista, né? Alguns países, muitos países já têm, né? Inclusive o carbon tax, que a gente conversa muito e tal. Não sou um cara contra esse tipo de tributo, nem essência, mas eu acho que ele precisa ser direcionado corretamente. Você não pode direcionar, por exemplo, falando de imposto seletivo, né? Você não pode direcionar, por exemplo, a, a bebidas açucaradas, não é? E dentro do NCM da bebida açucarada está a Coca Zero. Vocês sabem disso? A Coca Zero. Então, a Coca Zero vai ser tributada com imposto seletivo. Aí não faz sentido porque ela não tem nem açúcar. Né? Então, ela está só que ela está classificada assim porque é a classificação mais próxima. Então, assim, essas objetivizações que a gente tem, que eu acho que, claro, são válidas para você afastar, por outro lado, os subjetivismos, né? Ou seja, está naquela LCM, tributa, etc. e tal, mas ela também não há uma certa injustiça tributária atrelada. Né? Então, por exemplo, por que a arma de fogo, por exemplo, foi muito discutido no Congresso se ia entrar ou não ia entrar no espectro de incidência do imposto seletivo, acabou não entrando, né, por questões ali ideológicas, políticas, etc. E entrou a gás natural. Não é? Então, gás natural, ele para quem conhece a nossa indústria, o gás natural ele é justamente o que se tinha como algo que ia substituir a matriz energética do óleo, né? E isso vem acontecendo ao longo dos anos. É uma matriz mais limpa que o óleo. Claro, ele também é combustão, mas ele é mais limpo do que o óleo. Então, faz sentido ele ser tributado igual o óleo? Faz sentido ele ser tributado nesse momento? Faz sentido o óleo ser tributado? Tendo em vista que o Brasil ainda é, cada vez mais, né, é uma força na exploração e produção de petróleo. O Brasil tem ambições elevadíssimas, tá? Em relação à exploração de petróleo e gás no Brasil. E fora da OPEP, o Brasil é um dos mais importantes, né, países fora da OPEP, que é um dos maiores produtores do mundo. Então, a gente vai tentar colocar um imposto que, em tese, nasceu para ser extrafiscal como um imposto arrecadatório, é uma discussão, né? Porque para óleo e gás ele não é tão extrafiscal assim, né? Ele é arrecadatório. Aí você vai discutir constitucionalidade. Né? A gente tem um artigo 413, parágrafo 1º, na Lei Complementar 214, que ele nasceu para dizer, afastando, né, a questão da tributação sobre a exportação, por exemplo, e ele foi revogado pelo,
pela presidência da República, etc., alegando que a própria emenda constitucional já traria a incidência, inclusive, na exportação. Então, ele é bem arrecadatório, né? Porque até para a exportação, que, via de regra, as exportações não estão desoneradas, tanto do IBS, quanto do CBS, quanto do IS, não é? E já estavam desonerados com os tributos sobre o consumo anteriores, os que a gente conhece hoje, ISS, CMS, PI e tal, já é desonerado. Então, a premissa constitucional é de desoneração, para você conseguir levar ao mercado internacional os seus bens e os seus serviços sem ali a carga do tributo. Né? Tirar isso para ele poder ser mais competitivo no mercado global e internacional. Mas até nisso, né, houve para mim, essa disfunção, né, esse desvio arrecadatório, mas enfim, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, o imposto seletivo, por exemplo, eu coloco no óleo e gás, eu coloco uma coisa negativa. Eu não faria agora, nesse momento. Eu faria, talvez, futuramente, mas não nesse momento em que a gente ainda não está fazendo uma transição é, energética fundamentada. Para fazer a transição energética, a gente vai precisar de muitos anos ainda de óleo e gás, entendeu? Para sustentar essa passagem. Senão, não vai conseguir fazer essa passagem. Eu não estou falando de Brasil, tá? Estou falando do mundo inteiro. Talvez a China, né, que tem, enfim, o poderio econômico, como os Estados Unidos, uma nação desse tipo, consiga ter mais investimento nessa transição, consegue acelerar um pouquinho mais essa transição, né? Ou países que têm energia nuclear, né, como os europeus, Japão, etc. E tal, também consigam, mas nós não conseguimos fazer isso com tanta velocidade. Então, a gente precisa da receita do óleo e gás para fazer essa transição. Então, o imposto seletivo é um que eu destacaria. Positivo, eu já falei aqui, PIS, COFINS, por exemplo, que tem, não eram totalmente recuperáveis, agora com o CBS serão, o ICMS com os estornos, ou seja, também não era totalmente recuperável em tese, agora com o IBS será, não vai ser mais tendo aqueles regimes especiais ou tratativas, né, em governos estaduais para que indústrias se coloquem ali, né, se instalem naquele determinado estado, unidade federada, só por conta de tributação, só por economia tributária, né, que era a famosa guerra fiscal do CMS, que gerava um problemão, porque a gente vivenciou anos e anos isso com essas concessões unilaterais, até o Supremo, né, dizer que isso era inconstitucional, a concessão de benefício lateral sem prévia anuência do CONFAS, dos 27 unidades federadas. Né? Então, a gente vivenciou esse tipo de distorção sistêmica durante muito tempo, não vai ter mais. Porque agora, como é no destino, acredito que a gente não vai ter mais esse tipo de situação. Eu destacaria isso em função do tempo aqui, mas tem vários outros pontos positivos e negativos aí para a gente pensar. Bruno, e em relação à carga tributária, incidente sobre o setor de óleo e gás, você acha que no Brasil ela está acima, abaixo ou alinhada à média internacional? No Brasil, geralmente, os estudos apontam que ela está um pouco acima, né? E aí eu estou pegando a carga tributária como um todo, tá? Eu estou saindo aqui da reforma tributária, né, que eu elogiei bastante aqui, mas vamos pensar em imposto de renda. O imposto de renda brasileiro, a gente não tem só os nossos, né, 25% de imposto de renda, que já é uma carga acima da OCDE. A OCDE é 21%, tá? O Brasil fica em 25% de renda, mais 10% de contribuição social sobre o lucro líquido, quiçá alguns adicionais aí para algumas indústrias, banco, né, está pagando mais, enfim, agora tem um adicional de CSLL. Então, a gente tem, no barato, a gente já tem ali 34% de imposto sobre a renda, vamos chamar assim, renda ou lucro. Isso é alto, tá? Isso é uma carga muito alta, considerada muito elevada no país. A gente tem muito imposto de renda retido na fonte. Curiosamente, a gente não tem sobre dividendo, que é algo que é muito que existe em vários lugares do mundo. Pouquíssimos lugares não tem imposto sobre dividendo, tá? Retido sobre dividendo. E no Brasil não tem, né? É interessante isso, observar isso já com relação a, por exemplo, coisas que não deveriam ter, como, por exemplo, transferência de tecnologia, serviços técnicos, então você tem um imposto de renda retido na fonte de 15 mais, não é isso? Mais 10% de CID. Então você tem, para mim, incompreensível, né? Você tem ali uma questão, né? Você tem dificuldade de trazer, por exemplo, tecnologia para o Brasil, de trazer serviço, de fazer de know-how.
você tem dificuldade, porque você tem retenção, você fica pagando. Como é que você vai trazer de graça? Isso não existe. A pessoa, o capital externo, né, quem tem o conhecimento está lá fora, por exemplo, ele para vir ao país, ele precisa ser remunerado. Ele não vai vir de graça. E aí você remunera ele fazendo retenção, né? Eu acho que no primeiro momento poderia ser trabalhado ali uma redução desse imposto de renda retido na fonte para diversos tipos diferentes de remessa, tá? Desde que houvesse compromisso claro de transferência, né? De ao longo de um tempo é, aquele serviço, aquele intangível que a gente está pagando, né? Royalty, enfim, que ele viesse para o país. Poderia ter acordos tecnológicos nesse sentido, técnicos, né? Nesse sentido, enfim. Mas isso, infelizmente, é um problema que a gente vive aqui. Mas a carga, eu acho que vai aumentar em ter mais crédito em função da não cumulatividade. E, em particular, no óleo e gás, aqui falando já pelas operadoras de óleo e gás, que são aquelas que fazem o recolhimento das compensações financeiras, né, as participações governamentais, o Brasil, quando tinha o regime de concessão apenas, ele era um dos mais atrativos, tá, do mundo, pensando nos nossos competidores, que a gente compete com países, né? E não com empresas. As empresas de óleo e gás, todo mundo tem que saber isso. Empresas de óleo e gás não competem entre si. Empresas de óleo e gás só cooperam entre si. Eles formam consórcio, a gente faz consórcio. A gente se organiza para ganhar todo mundo dinheiro. Quem compete entre si são os países, né? Para os quais o capital tem que ser direcionado. São esses que competem. E o Brasil, então, ele compete com outros países para atrair esse investimento. E nessa competição, ele precisa não só ter o repeto, que a gente falou aqui, mas também precisa ter esses tipos de incentivo. E a participação governamental baixa seria um tipo de incentivo. Não é assim que ocorre, porque a partilha que aconteceu desde 2010, né, o regime de partilha, ele é um regime muito mais em que você tem o government take, né, a parcela do Estado, ela é bem maior do que na concessão. Então, acaba que nesse mix, o Brasil ganhou desde 2010, a gente elevou ali consideravelmente a carga tributária, ou melhor, a participação governamental, aí, tanto tributos quanto compensações financeiras pela exploração do óleo e gás. Tá? Aumentou bastante em relação a outros países. E nossos vizinhos aqui têm tentado atrair o nosso capital. Então, você vê Suriname, Guiana, eles têm desonerações, inclusive de imposto de renda. Colômbia tem desoneração de imposto de renda. Então, por quê? Porque está querendo atrair esse capital no primeiro momento para depois tributar. Né? Então, eu diria isso, que a gente tem aqui no país, a nossa carga tributária é relativamente alta. Bruno, para a gente concluir, chegamos às 8 horas, que é o nosso prazo, então eu vou fazer uma última pergunta que é uma pergunta que acho que todo mundo que trabalha, né, no setor de óleo e gás está querendo saber, né, que quais são as medidas práticas que as empresas do setor deveriam adotar ou devem adotar ou deveriam estar adotando nesse momento de transição. Eu acho que a pessoa que, para mim, melhor trata do assunto, o melhor artigo que eu li foi até do Victor Paz, que ele divide em quatro grandes itens, né? Fala da adaptação do sistema, fala da gestão dos créditos tributários, que a gente já falou, com a entrada da não cumulatividade plena, fala dos impactos na precificação e nos contratos, e fala também nas adaptações dos sistemas de TI, né? Assim, ele dividiu assim, né, no artigo dele, Isso. que eu li em quatro grandes partes, mas de uma maneira prática, bem objetiva, assim, o que seria de mais urgente e o que as empresas já deveriam estar fazendo, na sua opinião, aí para passar, para que essa transição ocorra da maneira mais leve, mais tranquila possível, né? Na medida do possível, claro. Olha, Jansen, se eu pudesse dar uma dica, assim, nesse primeiro momento, né, eu tentaria me focar nas, nos processos, né, internos, e também nos tipos de operação. As empresas são muito grandes, né, na indústria de óleo e gás, e eu estou falando de toda a cadeia, não estou falando só do operador, existem prestadores de serviço imensos, complexos, organizações muito complexas, existem fornecedores muito grandes, e eu teria que mapear, né? Eu diria que é importante mapear todas as operações
de aquisição de bens e serviços intercompany ou extra, né? Ou com mercados, né? E principalmente parte relacionada, né? Porque a gente tem essa novidade de parte relacionada também, ou seja, se tiver empresas do grupo atuando aqui no Brasil, eu também lançaria um olhar um pouco cauteloso em relação a isso, porque esse conceito de parte relacionada ele foi trazido lá da legislação de preço de transferência e entrou aqui no IBS-CBS, tá? Na Lei Complementar 214, isso ainda vai ser desenvolvido, vai ser mais esclarecido, mas também terem um olhar. Então, primeiro, já que eu não tenho alíquota, já que eu ainda tenho muitas dúvidas, olha as operações, mapeia as operações. E toma muito cuidado com 2026, porque a gente vai ter alíquota teste. E aí, você vai ter que mapear essas operações. E no mapeamento das operações, e quando eu falo mapear a operação, é olhando o sistema também, né? Olhando o sistema e olhando o contrato, olhando o sistema e olhando o contrato, e mapeando essas operações. Quando você mapear tudo, aí você vai fazer a classificação, se incide ou não incide, se incide se é regime geral ou regime específico de redução, se tem isenção, se tem, enfim, outro tipo de desoneração, diferimento, seja lá o que for. Então você vai ter que fazer esse mapa, refazer o mapa, mas não deixar de olhar para o do ISS e ICMS, porque isso continua, né? E aí o que vai acontecer? Eu diria que existem pontos de risco dentro desse mapeamento. Você vai enxergar pontos de risco e vai ter que tomar decisões. Por exemplo, operações que você tem dúvida sobre a incidência ou não, né? Você não vai ter a quem te orientar hoje. Não tem. Em 2026, você vai ter que dizer se aquilo vai ter alíquota de 0,1, não é isso? Ou não. Você vai ter alíquota de CBS, IBS teste ou não. Você vai ter que falar isso. Então, e aí a complexidade vale a pena essa operação? Estou em dúvida se incide ou não incide. Coloco ou não coloco? Eu diria que nesse primeiro momento, caso seja algo relevante, etc., que você tenha robusta, né, já tenha uma orientação, um guidance, uma assessoria, te dizendo, não, isso não incide, ok, bem, toma o teu risco. Mas se você não tem certeza disso, ou não tem, ou o teu guidance não foi, né, tão assertivo, eu diria que é melhor você fazer, né? Que é isso que a Receita vem falando para a gente, tá? Ela vem falando, ó, na dúvida, faz o documento da operação. E aí, esse na dúvida faz o documento, é claro, para criar ali o conhecimento, né, no fiscalizador, né, do que existe, né, de operação. E depois a gente vê se incide mesmo ou não incide mesmo, né? Vai ter ali 26 para ver se incide ou se não incide, porque como a alíquota é teste, você não tá tendo um desembolso. Você só está indicando, né, ali a incidência, mas você não está tendo desembolso. Então, eu diria que eu colocaria os flags de risco, né? Red, yellow e green, né? Os flagzinhos de risco. Falo, essa operação aqui é uma operação que eu tenho dúvidas, mas eu vou fazer conservadoramente, mas é possível que no ano de 26 eu tenha uma outra opinião, etc. Tal, e quando for a Vera, eu vou brigar por isso, não vou incidir, etc. E tal, e BS. Eu acho que esse tipo de situação vai ter que ser adaptado, ou seja, gestão de processo, operação de processo, mapeamento de operações a partir de sistemas e de contratos, perfeito? E mapeamento dos riscos, ou seja, gestão de risco sobre as operações que antes não eram incidentes de ISS e ICMS, porque não estão no campo de incidência e agora estarão. Ou não, né? Você tem dúvidas ou estarão, né? Então, por exemplo, muita gente começa a falar de afretamento, ser serviço financeiro, esquece, esquece. Bota o IBS-CBS sobre o afretamento, né? No alíquota teste já, e vamos nessa. Porque se a gente começa a abordar teses jurídicas que ainda não têm um grau de certeza minimamente razoável, eu diria que isso pode vir ao quê? A considerar que você não cumpriu a obrigação acessória, perfeito? Da alíquota teste, e você ser obrigado a pagar, então, o IBS-CBS de fato. Aí você vai ganhar um auto de infração nesse período, porque você descumpriu a legislação acessória. E essa penalidade existe, pessoal. Ela está lá. A Receita vem falando para não se preocupar, mas ela está lá.
Eu não diria, eu, se fosse um auditor fiscal, você, Jansen, se fosse um auditor fiscal e visse alguém numa operação não destacar o IBS e CBS, alíquota teste, sobre uma operação que você tem convicção de que está no campo de incidência desses tributos, você não apontaria isso como uma irregularidade? Né? Então, você apontaria isso como uma irregularidade, provavelmente iria autuar. E aí pronto, já começa o problema de saída. Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Vou só ver se alguém quer participar. Está todo mundo aí já à tarde. Vai ficar aí, né, Jansen, no YouTube? Só para as pessoas saberem, acho que vai ficar no Vai, YouTube. vai, vai. Mas fica Então, gravado. fica gravado. Tem o nosso canal no YouTube lá. E aí estão todos os nossos webinars. Bom, como ninguém se manifestou, vou então agradecer o Bruno, mais uma vez. Muito obrigado, foi muito esclarecedor aí. É muita informação, é muita coisa, né, que tem que fazer. Cada pergunta, a gente poderia ficar, de repente, fazer um webinar sobre a primeira pergunta, né, que é ICMS e ISS, né? Agradecer a Mariana aí por estar nos acompanhando aí nessa série, a Mariana Ferreira e a Mariana Valença. Dizer que na próxima webinar vai ser com Gustavo Alves, da TIM, no dia 21 de outubro, né? E a gente vai falar, obviamente, sobre o setor de telecomunicação. Bruno, quer fazer as suas últimas considerações sobre algum ponto aí que você acha que vale a pena chamar a atenção? Não, Jansen, só agradecer novamente, tá? Você, Mariana, Mariana Valença e a Mariana Ferreira, pelo convite estar aqui com vocês. Eu me senti até muito responsável, sabe? Quando você falou para mim que gostaria da minha participação aqui, porque eu estou representando, na verdade, muitos e muitos profissionais, excelentes profissionais aqui, tributaristas que atuam no óleo e gás, sejam no campo tributário puro ou também no campo de comércio exterior, aduaneiro, né, que é um tema que eu também milito bastante. Eu me sinto muito responsável por representar, espero ter representado bem a todo mundo, né? E eu acho que a gente tem que realmente promover esses fóruns. Parabéns aí ao Murayama, né? Advogados aí por essa iniciativa tão legal da gente poder discutir, debater assuntos que são tão relevantes aqui. E vamos continuar fazendo isso em vários fóruns diversificados. Vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Obrigado. Mariana Valença, quer fazer suas últimas Não, eu queria só considerações? agradecer ao Bruno pela oportunidade. Foi muito bom aprender com você. E nos vemos aí nos próximos eventos, né? E aguardamos aí o próximo webinar. Tá, maravilha. Então, gente, muito obrigado pela participação. Mandar um abraço especial aí para o Carlos Chambarelli, querido amigo aqui, que mandou um parabéns aqui no webinar, para a Fernanda Rocha também, para a Marta Santoro, que todo mundo te deu parabéns aqui, Bruno, no nosso chat. Eu já É, agradeci duas aí. Muito é, obrigado. Queridos, né? São amigos aí. é. E vou dar por encerrado. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.